uma delícia. Deixa eu pegar aqui o meu esboço. Gente, a gente vai começar uma série nova hoje. O nome dessa série é Paz. E especificamente hoje eu quero falar sobre uma vertente da paz, e essa vertente é pacificadores, ou seja, são os agentes da paz. Eu quero que você alimente sua expectativa, você aumente a sua expectativa e abra o seu coração. Jesus, o príncipe da paz, quer ministrar uma paz que talvez você não conheceu ainda. Uma paz que se estabelece por outros critérios, por outras formas. A verdade é que criaram um conceito de paz na gente. E o meu objetivo hoje é mostrar que em Cristo as categorias de paz e justiça, elas foram desfeitas. Não vou dizer desfeitas, elas foram refeitas. E nem refeitas, eu vou dizer, elas foram atualizadas de forma bacana. Calma, a gente vai falar sobre isso ainda. A verdade é que paz e justiça parecem ideias antagônicas, assim como graça, misericórdia e justiça. E eu quero, de alguma forma, hoje ainda não me atenho muito a isso. Na próxima vez, o episódio da série, a gente vai falar um pouco mais. Mas a verdade é que, de alguma forma, a sociedade, ela foi trabalhando justiça e paz de formas diferentes que Cristo nos trouxe como prova. Por isso quero trabalhar sobre o tema pacificadores. Eu queria levar vocês a uma viagem. Nós vamos viajar agora. Nós vamos viajar para o judeu lá no primeiro século. Basicamente no ano 31, por aí, depois de Cristo, 31, 32 depois de Cristo, ou seja, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, Jesus já estava vamos dizer assim, no efervescer do seu ministério, ele já estava com conhecimento, onde ele andava, pessoas andavam, e ele, a gente sabe muito bem, apesar de ter nascido em Belém, na Judéia, ele era um galileu, porque foi criado em Nazaré, fez a sua base missionária em Cafarnaum. Entre Nazaré e Cafarnaum tinham vários montes, até hoje tem. E em um desses montes, Jesus fez o seu sermão mais importante. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. A verdade é que eu quero levar você para lá, como se a gente entrasse na história, reprisasse quase que 2000 anos atrás, e a gente trabalhasse a ideia de um pai que levou sua filha para passear e estava batendo um papo. Daqui a pouco passa um soldado romano, e quando aquele soldado romano passa, a filha vira para o pai e fala: Aba, até quando nós vamos aturar a opressão romana? Até quando, Aba, seremos oprimidos? O Aba vira para a criança e fala: filha, não se preocupe. Deus vai mandar um Messias, um libertador que vai vir com justiça e gerar paz. Friso isso. E aí ele começa a discorrer para sua filha no colo um grande discurso. Um discurso da forma como Deus gerou paz para o seu povo. E começa com Moisés. E lá em Moisés ele gira para a filha e fala assim: minha filha, você não lembra quando os nossos antepassados ficaram cativos, presos no Egito, e fomos oprimidos, viramos escravos, e o que aconteceu a partir dali foi que Deus enviou um libertador, o nosso primeiro Messias, um libertador, e ele chegou na frente do faraó, a gente sabe, o nome dele era Moshe, trazido, tirado das águas, Moisés. E ele falou: deixa o povo ir. E ele não deixou, e sabe o que aconteceu? Começou uma série de pragas, uma série de juízos, uma série de guerras para libertar o povo de Israel, sendo que a última aconteceu no pior dos cenários. Os primogênitos, os primeiros filhos, todos eles foram mortos, se não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais. Espantoso, minha filha. E o que aconteceu a partir dali? Deus libertou Israel, mas antes de libertar Israel, chegaram na frente do Mar Vermelho, e Moisés abriu o Mar Vermelho, e quando ele abriu, nós passamos a seco.
Quando olhamos para trás, o exército de Faraó estava vindo. E o que aconteceu? Eles entraram de novo, eles entraram dentro do mar que estava aberto. E o mar se fechou neles e muitos morreram. E o que aconteceu depois disso? A paz voltou a reinar. Minha filha não parou aí. O que aconteceu depois disso é que nós conquistamos a terra. E quando conquistamos a terra, começou um período de juízes, depois veio o período dos reis. Nós começamos a ter rei, mas o povo começou a idolatrar. Muita idolatria começou a acontecer. Muitas coisas erradas começaram a acontecer. E daí Deus veio e a guerra começou, um lutando com o outro. O que aconteceu foi que as tribos se dividiram, reino do sul, reino do norte. E daí Deus mandou uma opressão à Síria. E a Síria não só oprimiu o reino do norte, como levou alguns exilados. E mais à frente, o que aconteceu é que Deus vingou Israel e trouxe a Babilônia para tomar conta não só da Síria, como também do reino do sul. E aí todo Israel foi exilado. E quando foi exilado, as guerras, as discórdias. E onde estava a paz? Até que Deus levantou 3 pessoas. Deus levantou Esdras, Deus levantou Neemias, Deus levantou Zorobabel. Esdras foi responsável por reajustar a parte de lei de Israel. Neemias foi responsável por reajustar, refazer os muros de Israel. E Zorobabel reconstruiu o templo. E o pior, eles não reconstruíram assim, não. Depois a gente voltou para o nosso lugar, mas enquanto a gente construía, com uma mão a gente construía e com a outra a gente lutava. Porque afinal de contas, a paz sempre foi conquistada com um libertador que foi para frente de batalha, para lutar, para guerrear. Então com uma construía e a outra a gente lutava. Uma construía e a outra a gente lutava. E o que aconteceu depois disso? A paz voltou a reinar. Não acabou aí, filha. Israel sempre foi oprimido. Hoje nós somos oprimidos pelo Império Romano, mas nós fomos oprimidos antes pelo Império Grego. A Grécia tomou conta, mas o tipo de opressão deles não era exílica. Tudo bem que ele não falava assim com a criança, mas o tipo de opressão dele não era de exílio. Eles oprimiam ideologicamente. E eles começaram a entrar dentro do nosso pensamento, entrar dentro da nossa forma de viver, até que entraram dentro da nossa forma de nos relacionar com Deus. Sabe o que eles fizeram, minha filha? Fala, Aba. Eles sacrificaram dentro do templo de Yahvé, sacrificaram um porco. Para um judeu a gente sabe que isso é um problema sério. Eles sacrificaram um porco. Aquilo irritou muitos de nós, na verdade todo Israel. E a gente falou, a paz vai ter que ser retomada. Um homem chamado Judas Macabeu entrou no templo, junto com os seus homens, suas espadas, um libertador pra gente, minha filha, um libertador. E botou o exército grego para correr. E depois que o exército grego foi botado para correr, a paz e a ordem foi restabelecida em Israel. Aí, por isso hoje, minha filha, que nós esperamos um libertador que vai nos libertar desse jugo romano. Você viu esse soldado passando aqui agora? Essa paz romana, que inclusive era isso que a Roma financiava, uma pax romana. A paz romana, que era tido através de poderio bélico, essa paz romana, por isso que Jesus falou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que Jesus estava falando ali era a paz armada. Por isso que um dia nós esperamos um libertador que vai nos libertar do jugo romano e a paz vai voltar a reinar. Aí a menina falou assim pro papai, pro Aba, eu aprendi, Aba, na aula da Torá, que ele vai vir com aquela espada e guerra, e vai estabelecer seu reino de paz, e vai voltar a reinar. E o Aba virou para a filha e falou, perfeito, é isso mesmo, filha. Foi assim que a história sempre narrou. Observe. Enquanto falava isso,
levanta um nazareno chamado Jesus. E ele estava ali com a sua filha. E Jesus passa na frente dela e se coloca diante de um monte. E ele começa, a partir daí, a ser chamado. Eis o nosso Messias, eis o nosso libertador. Aí vem o Pedrão e fala com ele assim, vem cá, e aí? Quando que a gente vai começar a reinar? Pedrão era zelote. Pedrão gostava de cortar a cabeça. Pedrão era assim, meu irmão, tipo Scooby-Doo. Vem. Quando que a revolução vai começar, Jesus? Aí Jesus sobe no monte e começa a pregar o seu mais importante sermão. Bem-aventurados, felizes. E no centro do seu sermão, Mateus capítulo 5, versículo 9, ele fala, o Messias, o tão esperado, o libertador. Olha a projeção do judeu, o que significava ser um libertador. É isso que eu quero que vocês entendam. O Messias, o tão esperado, ele chegou. Vamos botar Romano para correr. E ele fala em alto e retumbante som, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu imagino que o povo já estava assim, ele já vai. Primeiro grande discurso do mestre. Todo mundo falando, nós vamos nos organizar. E ele começa, e o povo já começa a botar as armas. Já começa a botar escudo. Pedro já se levanta com André. Vambora, vamos pra luta, cambada. Bem-aventurado, todo mundo encheu o peito. Os pacificadores, pensam assim. Porque serão chamados filhos de Deus. Vem cá, é um libertador às avessas, literalmente. Pô, tô acreditando nisso. Não estou acreditando nisso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, gente? Atenção, não existe libertação sem pacificação. Mais do que isso, não existe salvação sem pacificação. Toda vez que a gente fala sobre libertação, o radical é sotsue. Sotsue tem a ver com salvação e tem a ver com libertação. A pergunta que eu faço para você primeiro é, você é salvo? Você é salvo? Antes de responder essa pergunta, responda a pergunta homônima a essa. Você é um pacificador? Você é? A verdade, gente, é que o homem está em guerra contra tudo. Nós fomos feitos para guerrear, porque a gente sempre buscou a paz através de guerra. A história nos mostra isso. O homem está em guerra contra a política. Na verdade, política é a coisa que a gente mais sabe guerrear. Economicamente, a gente está em guerra social. A paz que construímos sobre guerra. Os tratados de paz que fazemos é apenas um suspiro para que a gente possa armar de novo recarregar as nossas armas e atacar. Essa é a verdade. Mas por quê? Por quê? A verdade é porque a história nos ensinou assim. O primeiro que quebrou esse ciclo de paz feito com guerra se chama Jesus Cristo Nazareno. Vocês entendem o quanto isso é grande? O quanto isso é imenso, que nós esperamos de um líder, de um estadista que estabeleça a paz, e a paz se estabelece com justiça. Calma, vou dizer o que é justiça daqui a pouco. E Jesus fala assim, vocês querem ser salvos, vocês querem ser libertos, então está na hora de baixar as armas e serem pacificadores. Teleologia é uma matéria da filosofia que se atém às finalidades da coisa. Por exemplo, a finalidade desse teclado é tocar. A finalidade da água é tirar a sede. Você sabe qual é a finalidade do ser humano? De acordo com o texto bíblico, de acordo com a Bíblia, nós fomos glorificados. Nós fomos criados para glorificar a Deus e amar ao nosso próximo. E mesmo assim, nós não conseguimos fazer o mínimo, gente. O mínimo a gente consegue fazer. Sem paz, o ser humano é um conflito. Sem paz, uma família acaba. Sem paz, as igrejas definham. O mundo vive uma síndrome do pânico.
Em nome da verdade, matamos a verdade. A verdade é que precisamos viver em paz, mas essa paz que não foi constituída só é constituída através de guerra. Mas em nome da verdade, nós travamos guerra para que possa ter paz, e nunca o mundo viveu paz. Essa é a verdade. E eu posso te garantir que nos ensinam hoje como aquele pai ensinou aquelas crianças, porque a própria história nos ensinou assim, que paz, alegria, libertação só se consegue com guerra, com truculência. Aí vem Jesus. O grande insurreitor nos ensina diferente. Ele nos ensina que libertação se consegue baixando as armas, atribuindo ônus. É exatamente isso. Jesus, ele foi um revolucionário às avessas. Um certo momento, Tiago e João, perdão. Tiago e João estavam indo em direção, os discípulos estavam todos indo em direção à Judéia e passaram por Samaria. Quando passaram por Samaria, eles foram organizar algo que Jesus tinha pedido para organizar. Os samaritanos enxutaram eles de lá, maltrataram deles. Aí foram a Jesus e olha o que eles falaram no capítulo 9 de Lucas, versículo 54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Imagina Jesus escutando um negócio desse aqui. Queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-os, repreendeu-os, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas humanas. O Filho do Homem veio para salvá-las. É Jesus falando assim: pessoal, eu não acredito que vocês ainda não entenderam. Quando é que vocês vão perceber que não se estabelece paz com guerra? Quando é que vocês vão entender que o fim, atenção a isso, quando é que vocês vão entender que o fim da lei é a condenação, e a condenação faz justiça, mas não gera paz? Vou repetir. Quando é que vocês vão entender que o fim da lei é condenação, e a condenação faz justiça, mas não gera paz? Aí Jesus nos fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E como o mundo dá paz? Como que o mundo dá paz? Descendo fogo em Samaria. Essa é a paz do mundo. Desce o fogo em Samaria. E aí vem Jesus e diz: vocês não entenderam. Minha paz é muito diferente do que a história pode presenciar, ou já presenciou. Quando é que vocês vão entender que as categorias de paz nem sempre estão ligadas com a justiça como vocês conhecem? Quando é que vocês vão perceber que não se estabelece a paz empurrando a sua verdade goela abaixo das pessoas, mesmo que seja verdade? É uma vergonha o que está acontecendo na internet, gente. A gente olha de um lado, é um falando mal, o cara do Bolsonaro batendo no Lula, batendo não sei o quê, o cara do Lula falando você é genocida. Não sei, para! Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Nós não somos de direita nem de esquerda, nós somos do alto. Vocês conseguem entender isso? Porque afinal de contas, o reino de Deus é um reino de paz. Ano que vem vai vir eleição. E eu já vou falar um negócio pra vocês. Por favor, gente, aqui ó. O púlpito é cristão e o Estado é laico. Líderes de célula, no nome de Jesus, nós vamos dar um jeito disso nas células. A gente, então não é para ter resposta. Você pode ter resposta se você quiser na internet, não tem problema. Mas você consegue fazer pontes com a tua resposta? Você consegue respeitar o outro? Quantas vezes seu filho não toma uma atitude, porque você é uma atitude, você sabe que vai dar errado, que está errado, você faz o contraponto, mas continua amando. Você consegue? O que eu vejo na internet é gente se afastando. O que eu vejo na internet é gente literalmente querendo fazer do outro um alvo a ser fuzilado, porque pensa diferente de você. Meu querido, Jesus nos fala, e Ele nos fala, não pense que a minha paz é igual a qualquer paz que foi estabelecida na história. A minha paz
funciona em outras categorias. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão filhos de Deus. Mas como é ser um pacificador? Primeira coisa que eu queria destacar, presta atenção aqui. Não deixe isso escapar. Primeira coisa, nós somos um pacificador tendo a consciência de que a paz não se estabelece pelas categorias da justiça. A paz se estabelece pelas categorias da graça e da misericórdia. Atenção, paz, eu vou explicar, paz não é sinônimo de justiça. A guerra é, na sua instância mais pura e mais última, mais lógica para resolver conflitos de justiça do que a paz. Eu tenho alguma coisa errada contigo? Então eu vou atrás, vou lutar contra isso aí. É basicamente isso. E foi o que a história nos falou e proporcionou. Guerras para gerar paz. Mas é como plantar banana e pensar que vai colher maçã. Essa é a verdade. Diz uma história que todos estavam reunidos no céu. A Trindade também, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos eles estavam no céu e daqui a pouco alguém gritou, o ser humano errou, e alguém gritou, justiça! Porque afinal de contas, todos sabiam, eles merecem morte. Alguém falou, porque o salário do pecado é a morte. Justiça, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é dom gratuito de Deus. Justiça! E aí um batidão, um batalhão, uma milíade de anjos começa a se preparar, começa a armar e vão falar, vamos fazer justiça na terra. Jesus fala assim, pode parar. Jesus já começa a botar sua roupinha de nazareno e dizer assim, acho que eu vou. Todo mundo, não. Deixa comigo, eu mato essa no peito. Não, peraí, provavelmente, quem que foi o cara que quis cortar aí? O Miguel. Miguel que era o cara do... Jesus, deixa eu falar um negócio pra você. Você tá entendendo o que você tá falando? Você sabe que você vai ser como um deles. Você tem essa consciência? Daí Jesus só fala assim, sabe de nada, inocente. Peraí, Jesus. Você sabe que você vai levar essa conta, né? Porque alguém tem que pagar. O salário do pecado é a morte. Você sabe disso. Você sabe, Jesus, que o ônus vai ser seu? E aí Jesus bate na mesa e grita, paz, eu sou o príncipe da paz. O que aconteceu? O próprio filho nasceu de um nascimento virginal em Maria. E quando ele nasceu, uma canção foi entoada. E qual foi essa canção, vocês sabem? Glória a Deus nas alturas e... paz na terra aos homens de boa vontade. É como se o Cordeiro de Deus tivesse sido morto. E é assim que diz, inclusive o texto do Apocalipse. Antes da fundação do mundo, Jesus Cristo nasce e ele fala paz. Eu sou o príncipe da paz. Isso é fenomenal. A verdade, o que merecemos era a morte pelos nossos pecados. É verdade que cada transgressão tem sua penalidade. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A pergunta que eu te faço, isso é justo? Isso é justo? O que Jesus fez é justo? É ou não? Não é justo. Não é justo. Vocês percebem? Eu estou diante da injustiça da paz. Eu quero mudar o nome dessa mensagem. Isso não é justo. Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é justo? Não. Mas o nome disso, meu querido, guarde na sua cabeça. O nome disso é graça. O nome disso é misericórdia. Alguém teve que sair lesado nessa relação. E o nome desse alguém é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da terra. Isaías já nos fala sobre isso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas transgressões. E nós fomos reputados por aflitos, feridos e oprimidos de alma. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Perceba que as configurações de justiça e paz em Cristo começam a se mudar, porque elas batiam. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, meu querido, em Cristo a justiça é reconciliada por um ato de graça. A paz não é anulação da justiça, mas é imputar a Deus o juízo, e Ele já o fez. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o que nos cabe? E o que nos cabe nessa relação? O que nos cabe é graça. O que nos cabe é pacificação, são guardas abaixadas, é seguirmos os mesmos passos que Cristo deixou. Você consegue fazer isso? Você consegue abaixar a guarda sabendo que a justiça vem do Senhor? Você consegue fazer isso? Aprenda uma coisa, meu querido, atenção aqui. Justiça e paz eram irreconciliáveis até a chegada de Cristo. Eu gosto muito de uma música do Arautos do Rei, que no nome dela é Graça. E no final fala assim, ó. Pecado não se desculpa, pecado se paga. Justiça, cortem as cabeças. Jesus bota sua roupinha de Nazareno e fala assim, deixa comigo, mas Cristo pagou por mim. 1 João 4,18 fala o seguinte, no amor não há medo. Ao contrário, o verdadeiro amor expulsa o medo. Ou seja, só existe amor com medo. Só existe amor, vou dizer melhor, só existe amor, eu tenho medo, mas mesmo assim eu escolho abrir mão do medo. É como se eu estivesse lutando com alguém, mas não dá para amar de guarda alta. Eu tenho que baixar a guarda para eu me abrir para o outro. A verdade é o seguinte, meu querido, só existe amor de guarda baixa. Só existe paz baixando a guarda. Só existe paz hasteando a bandeira da paz. Você consegue fazer isso. A justiça vem do Senhor. Você consegue estabelecer a paz pelas categorias da graça e não da justiça. Você consegue estabelecer isso. Meu querido, no nome de Jesus, o Senhor te fala hoje, baixa a guarda. Baixa a guarda. Vocês lembram o Pedrão? O Pedrão mesmo. Aquele que queria resolver tudo com arma. Antes de Jesus ir para o céu, ele estava orando no Getsêmani. E chegou o povo. Chegou o povo para prender Jesus. Agora você imagina o Pedro de olho naquele negócio. Sabe? Pedro olhava, do lado dele tinha o mestre. Ele viu o povo vindo buscar ele. Ele viu Judas. Você imagina Pedro olhando para o Judas. Não acredito, cara. Não acredito que é você. Que isso que é o Judas? Não acredito. Imagina a vontade de Pedro pular no cangote de Judas. Oxi. Do lado estava a justiça. E Pedro sabia que viria a morte para esse cara aqui. Eles estavam vindo buscar para a morte. E Pedro falava assim, isso é injusto. Como que isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? O que Pedro foi fazer? Ele foi fazer justiça. E Pedro gritou, justiça! Não queria dar na orelha, não. É ou não é? Queria dar na cabeça, pô. E quando foi dar na cabeça, Jesus para e fala, grita, paz! Calma, Pedro! Paz! Paz! Jesus fala, Pedro, peraí, cara, você não entendeu ainda, Pedro. Você não entendeu que a minha paz não é como a do mundo. Como que você vai entender isso? Quando? Ei, Pedro, muda sua mente, Pedro, muda sua mente. Muda sua mente. E pegava a orelha e ia botando e colando no lugar. Aí, vou falar para você, Pedrão. Alguém vem e faz uma injustiça com a gente. Aí a gente pega as nossas espadas. A gente mira a nossa espada no centro da cabeça do cara assim, ó. Para meter uma espadada mesmo para cortar com tudo. Aí Cristo vem do outro lado e grita justiça. Calma, digo, paz. Pedro vem do outro lado e grita paz. Graça, Jesus. Perdão, nossa, estou confundindo. Jesus vem do outro lado e grita paz. E grita graça. Mas não tem jeito, a orelha escapa. E quando a orelha escapa, o que fazer?
O que fazer com os estragos de uma justiça que não reflete Cristo? O que fazer? Aí, ele nos lembra algo tão bonito, que para o que não tem jeito, ainda existe Cristo. Ele cola a orelha de novo no lugar. Ele faz tudo novo, de novo, a justiça vem do Senhor. Você consegue, meu querido, entregar hoje a sua espada nas mãos do Senhor? Você consegue. Você consegue entregar hoje o seu senso de justiça na mão dele? Você consegue baixar as armas? Baixa a guarda. Você consegue? Baixar a guarda. Só assim você pode experimentar o Deus que é príncipe da paz. Gente, deixa eu falar um negócio para você. A paz, ela não faz justiça. A paz, ela deixa... A promoção da paz, ela deixa, quando a gente come ela deixa um gosto amargo na boca. Porque, afinal de contas, o que ele merecia não era isso. O que ele merecia era a guerra. Tu viu o que ele fez comigo? Me traiu, fez isso, fez aquilo. A verdade é que o que ele merecia era chumbo grosso. A paz é amarga na boca, mas eu posso falar um negócio. É extremamente doce no estômago. A verdade é que o que a gente quer é guerra. Mas também se esquece que era isso que merecíamos de Cristo. E ganhamos em troca o quê? Amor, graça, vida eterna. A vida eterna que só Ele pode dar. Você, a pergunta que eu te faço, você consegue abrir mão de ser um justiceiro para, em nome da graça, da misericórdia, do amor, da vida, em nome do Cristo, que nos ensinou a hastear a bandeira, falar assim, eu quero paz? Você consegue? Rapaz, para de ser bobo. Para de ser bobo. Viver em paz é muito melhor que viver em guerra. Para de ser bobo, baixa as armas e deixa o príncipe da paz te renovar a alegria do viver. Deixa eu falar. Para de querer ter razão para ter paz. Para. Mas é isso que merece a justiça. A paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Senhor! Quer que mandemos fogo do céu para queimar Samaria? Afinal, é isso que eles merecem. Rapaz, para de ser bobo. Mal você percebe que o fogo da amargura, da falta de perdão, da solidão, está caindo na sua cabeça e não na dele. Deixa eu te falar algo. O perdão não faz justiça. O perdão é deixar ir e ficar com o ônus da causa. Você consegue fazer isso? Ficar com o ônus da causa? Ah, mas eu vou ser lesado, pastor. Eu vou ser lesado. Verdade. Mas não tenha dúvidas. O perdão é a melhor conta que se pode pagar. É a melhor conta que se pode pagar. Ah, meu querido, para ser um pacificador, assuma a injustiça de perdoar aquele que te feriu. Atenção, olha para mim. Para ser um pacificador, assuma a injustiça, porque é a injustiça. Não procure justiça, procure paz. Assuma a injustiça de perdoar aquele que te feriu. O perdão não faz justiça. Mas hasteie a bandeira branca da paz e da felicidade. Vocês lembram como José nos ensinou isso? Os irmãos de José venderam José, queriam matá-lo. Um irmão que falou, não vamos matar não, vamos fazer o seguinte, pô, vamos deixar ele viver, vamos vender para ganhar um troco. Venderam, ele foi para a prisão, ele foi acusado, ele passou pelo pão que o diabo amassou, se tornou o segundo homem no Egito. José recebeu algo do Senhor, começou a juntar dinheiro, a gente sabe muito bem, posses. E depois só o Egito tinha alimento para alimentar o mundo. E daí os irmãos, um belo dia, chegaram para comprar alimento aonde? Lá onde José estava. Eles não reconheceram José, José reconheceu. Você imagina esse encontro, gente. José reconheceu,
E José começou a fazer um monte de coisa, a história é linda e bela, mas no final o grande encontro de José foi com seus irmãos, quando ele se revela, foi a coisa mais linda do mundo. Gênesis capítulo 45, olha o que fala. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. E todo mundo saiu. Ele já tinha saído várias vezes para chorar. Chorar. E ele pediu para todo mundo sair. Assim ninguém mais... Veja, ele estava diante daqueles que queriam matar, que o venderam, seus irmãos. E assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José! Meu pai ainda vive. Olha que interessante. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim, o abraçou e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos, os algozes. Beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. A pergunta que eu te faço é: qual é o jeito certo de perdoar? José nos ensina. Sabe o que ele nos ensina? Ele ensina pra gente que para perdoar, primeiro vem o abraço, depois vem o beijo, depois vem o choro e depois se conversa. Você consegue gerar afetos, pontes, mesmo que isso não faça justiça para você? Porque eu vou falar um negócio para você: a paz não se estabelece com justiça. Agora vocês entendem que a justiça quem deu foi Cristo. A paz não se estabelece com justiça. Qual é o jeito certo, então, de liberar perdão? Ah, mas eu não sinto. Ah, mas ele não merece. Toma uma atitude, vai, abraça. Tipo mãe com filho, sabe mãe com filho? Os filhos brigaram, Deus não sei o que, mãe bota um na frente do outro e fala: abraça o seu irmão. Abraça. Aquele abraço delicioso assim, sabe? Agora beija. Depois do beijo tem que falar o quê? Te amo. Os irmãos, daqui 2 minutos estão brincando. Esquece esse negócio de justiça. Esquece. A gente está falando de graça aqui. Vocês estão entendendo? É abraço, é beijo, é choro e depois conversa. Aqui, ó, aprende um negócio aqui. Não faça acordos em cima de escombros. Eu vou repetir. Não faça acordo em cima de escombros. Você tira os escombros para depois fazer plano para o futuro. Eu sou José. E não falou assim: agora, como é que vocês vão pagar o que vocês me deveram? Vocês me mataram. Não, eu sou José. Sabe o que ele perguntou? Perguntou do pai. Ele olhou para frente. Como é que tá Jacó? Meu pai tá bem? Olha para o futuro, cara. Você consegue abraçar, beijar, e quando você for fazer acordo, já faz acordo querendo construir. Construa, abrace, beije, chore, depois pergunte: como é que tá o papai? Olha para frente, seja um reparador de brechas, seja um reconciliador, construa pontes, reconcilie pessoas, reconsidere, se esforce, sofra o dano. Quem quer paz sofre dano, tem ônus, sofra o dano. Não alimente contenda, não alimente rixa. O perdão não faz justiça. O perdão não faz justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, fala algo incrível. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Percebam? Aí vem a pergunta: você tem um ministério? Você sabe qual é o teu ministério? O que Deus tem para você? Qual o ministério que você tem? Eu vou falar um negócio para você. Eu não sei qual é o seu ministério, mas um eu sei que você tem. Você é um reconciliador. Você é um reconciliador. Tome posse desse ministério, meu querido. Seja um reconstrutor de pontes. Construa pontes, construa pontes, construa pontes. E por último, a paz é a melhor forma de sinalizarmos o reino de Deus, de proclamarmos Cristo para o mundo. Deixa eu te explicar um negócio. Célula não é a melhor forma de fazer isso. Um grande pregador pregando não é a melhor forma de fazer isso. Um discipulado bem eficaz não é a melhor forma de fazer isso. Isso são ótimas ferramentas. Mas Jesus Cristo já falou em João capítulo 17. Ele disse algo imprescindível. Ele falando sobre os seus discípulos e falando da igreja, fala: Senhor, eu te peço para que o Senhor não os tire do mundo, mas para que o Senhor dê unidade para eles, que eles sejam um, porque através da unidade deles, o mundo conheceria que eu sou o Senhor. Quer pregar o evangelho bacana? Meu querido,
Abraça aquele cara que tu não aguenta mais ver. Quer pregar o evangelho bacana? Meu querido, toma o ônus da culpa. Mas ele não merece isso. E daí? Você também não merecia? Jesus Cristo não morreu por você? Você percebe que a justiça foi reconciliada em Cristo. Você consegue entender isso? É uma lógica. Até Cristo não tinha justiça e paz juntos. Eles tentavam fazer com que a justiça gerasse paz, mas a justiça gerava guerra. Em Cristo, Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si os nossos pesares. E o castigo que agora nos traz a paz. Justiça e paz se conciliando. Estavam sobre eles, em Cristo. Isso foi possível. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Senhor, que eles sejam um. Porque através da paz o mundo conheceria a gente como Senhor e Salvador. Atenção. Segunda Guerra Mundial. O ataque de Pearl Harbor. Vocês lembram disso? General japonês ataca lá e quem comanda foi Mitsubishi Fuchida. Foi quem comandou. Mitsubishi Fuchida fez um ataque imenso e provocou uma reação violentíssima dos Estados Unidos. Um general norte-americano falou assim, eu vou patrocinar e nós vamos fazer a réplica lá na China. E fizeram essa réplica. O nome desse general foi Charles Chase. Enquanto ele ia para lá para fazer o ataque, o Charles foi pego pelas tropas japonesas. E o Charles começou a ser maltratado, judiado, quando estava à beira da morte. Recebeu umas páginas do Evangelho. E começou a ler o Evangelho. Chuta qual foi a página que ele recebeu da Bíblia. Ele recebeu uma página, a coisa mais linda do mundo. É como se Deus falasse para ele assim, ó, tá aí, ó. A Bíblia falou assim, ó. Nós temos que amar os nossos inimigos e orar por ele. Charles aceita Jesus, a guerra acaba de forma repentina. Charles volta para os Estados Unidos e lá porque ele aceitou Jesus, ele falou, eu quero me preparar, ele foi para o seminário e ele se tornou um teólogo e depois ele foi consagrado, ele foi ser um missionário. E chuta para onde ele foi no campo missionário? Para o Japão. Chegou no Japão, ele fez um folhetinho contando da experiência dele. A experiência de conversão dele, e contou, olha, fui preso pelo general Mitsubishi Fuchida, e aconteceu isso, e começou a distribuir, depois Deus começou a fazer, e chuta, quem pegou o folhetim dele para ler? O general. Fuchida leu aquilo, e começou a ver a mudança que o Deus fez na vida daquele homem, começou a chorar e entregou a sua vida a Jesus. E aí numa grande conferência em Tóquio, antes de começar, convidaram o general americano e o general japonês. O americano ia pregar, quando subiu, deu de cara com o japonês. Aí eles fizeram como José, eles se abraçaram, choraram. Vocês imaginam essa cena, gente? Eles se abraçaram, choraram, um que queria matar o outro que queria destruir o pai do outro. Só o evangelho de Jesus faz esse negócio. Fala, isso é justiça, isso não é justiça. Mas isso se chama paz. E eles abraçaram e choraram e pregaram o sermão mais impactante que aquela nação já pode ver. O sermão da paz, que sobrepõe a justiça. Ah, meu querido, esse é o evangelho da graça, que nos traz restauração, que nos traz cura, que nos traz conciliação. Só através da graça, do perdão, podemos ter paz com Deus, podemos ter paz com os homens, podemos ter paz conosco mesmo. Você tem sinalizado o reino de Deus? A pergunta que eu te faço, sendo um construtor de pontes, ou tem destruído? Essa é a pergunta que eu te faço. Até que ponto a sua justiça, o seu senso de estar certo? Deixa eu falar, você está certo. Você está certo, mas a tua certeza é a pior coisa que você pode ter. Se você não baixar as armas, se você não guardar as tuas armas, sabe o que vai acontecer? Você vai apodrecer numa falsa paz, porque quem dá essa paz é Cristo, que levou sobre si as nossas dores, Cristo que levou sobre si as nossas transgressões, Cristo que nos reconciliou com a justiça e nos pôde dar paz. Esse é o Cristo que pode te justificar. Ele é o seu juiz e não a sua consciência, meu querido. Ah, você pode abaixar as armas. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deixa eu falar, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui a gente aprende um negócio. Não existe filiação sem frutos de pacificação. Os pacificadores são filhos.
Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados como filhos de Deus, são chamados filhos de Deus. Ou seja, se eu sou filho, eu sou reconhecidamente um pacificador. É mais que um pacificador, porque o texto fala diferente aqui. São chamados filhos de Deus, ou seja, eu sou chamado pelos outros, eu sou reconhecido pelos outros como alguém que promove a paz. É tipo assim, pô, lá vai o Mauricinho. Quem é o Mauricinho? Mauricinho é aquele menino da paz. Lá vai o Rômulo. Pô, o Rômulo era sinistro antes, hein, meu irmão? Dava pernada em geral. Agora, tranquilaço. Filho da paz. Não era assim. É mais do que isso. Vocês estão percebendo? É mais do que ser um pacificador. É ser chamado pelos outros e reconhecido pelos outros. Vem cá, agora eu quero falar algo bem confrontador para você. Você é reconhecido assim? Como pacificador? Se a sua resposta for não, então eu tenho uma palavra dura para te dar. Você não é filho de Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Você não é filho de Deus. Verdade é que nós temos que ser imitadores de Cristo. É tipo isso. São 4 pegadas, eu e Cristo. Mas o mais legal é o seguinte: Cristo anda, eu pisou aqui. Mais uma pegada ali. Tem uma ali. E você olha para trás. Na trajetória da nossa vida, nós só reconhecemos 2 pegadas, porque nós somos imitadores de Cristo. Que os nossos passos na terra só tenham as marcas que Cristo deixou. Você consegue entender a beleza disso aqui, gente? Para de ser bobo, cara. Tu quer justiça? Ele pagou o preço. Ó, paz, perdão é gosto amargo na boca e gosto doce no estômago. Você consegue levar isso para tua casa? Tem uma mensagem poderosa. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Deixa tuas armas no chão. O teu abraço é melhor. Lembra que somos irmãos e o Pai nos pediu para darmos as mãos. Que mensagem urgente para esse momento, né? Sem mais ataques no olhar. O teu sorriso faz bem, como se abrissem janelas, deixassem a vida de novo entrar. Só o amor sabe ensinar. O amor pode. Então cuida de mim, que eu cuido de você. Eu serei tua força, você meu escudo fiel. Pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. É da palavra poder. Lembro da mãe ensinar. Podem erguer 1000 castelos, refazer estrada e tudo apagar. Seja a sua vida amor, não só palavras em vão. Que nossos passos na terra só deixem as marcas que Cristo deixou.
Então cuida de mim, que eu cuido de você. Eu serei sua força, você meu escudo fiel. Pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. Você tem paz? Você tem paz consigo mesmo, com Deus, com o próximo? Você tem perdoado as pessoas que te ofendem? Você tem seguido a orientação bíblica que diz que é melhor sofrer o dano que alimentar uma rixa? Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você conciliou? Qual foi a última vez que você deixou bater aqui e falar assim, né? Mas em nome da paz, eu sei que Cristo me justifica. Qual foi a última vez? Você pode provar pela sua atitude de pacificar que você é um filho de Deus. Que os nossos passos na terra só deixem as marcas que Cristo deixou. Talvez hoje seja sua manhã de reconciliação com Deus. Mais do que isso, uma manhã de começar uma vida nova com Deus. Um Deus que quer te libertar desse veneno de falta de perdão, desse veneno da justiça não conciliada em Cristo. Vem cá. Você quer começar uma vida nova com Cristo? Eu te convido nesse momento, feche seus olhos e olhe no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, tenho vivido em guerra. Senhor Jesus, sou pecador. Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, vem, entra na minha vida, me perdoa, me muda, me transforma. Eu sou teu. Faz tudo novo, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça abaixada. Se você orou assim, levante sua mão onde você estiver. Levante sua mão onde você estiver, entregando a sua vida, dizendo: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas alguém orou assim, dizendo assim: Senhor, eu quero começar uma vida nova contigo. Levante sua mão onde você estiver. Diga ao Senhor hoje, dizendo assim: eu quero novidade de vida com Cristo. Alguém, levante sua mão onde você estiver. Talvez o seu caso aqui seja diferente. Deus te abençoe, querido. Eu estou vendo você. Eu estou vendo você. Deus te abençoe. Deixa eu falar para você. Talvez o seu caso aqui seja diferente. Você já esteve no Evangelho, servindo ao Senhor, mas por algum motivo você se afastou. Mas hoje o Senhor te chama de volta. Se esse é o seu caso, levante a sua mão onde você estiver, dizendo: eu quero voltar. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui? Mais alguém que orou, dizendo: eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Aleluia, aleluia. Agora eu vou pedir, eu quero orar com você. Então, para eu orar com você, levante sua mão mais uma vez lá no alto. Se você levantou sua mão, levante sua mão mais uma vez lá no alto. Isso, lá no alto, lá no alto, lá. Isso, temos uma mão aqui também, tem mão mais para cá também. Isso. Alguém chegando ali, por favor. Uma menina para orar com ela. Ah não, é um rapaz, desculpa. Isso. Algum rapaz ali, por favor, para orar com ele. Tem mais uma pessoa lá atrás também, por favor. Lá atrás também. Isso. Lá atrás também tem uma pessoa. A gente precisa fazer esse momento de oração. Nós já estamos acabando, mas a gente precisa orar nesse momento. Estenda sua mão para alguém, para alguma dessas pessoas. Nós vamos orar nesse momento. Príncipe da paz, Senhor Jesus Todo-Poderoso, que o Senhor, no nome de Jesus, tome conta, Senhor, de cada mão levantada aqui nesse momento. Senhor Jesus, eu venho te pedir no nome de Jesus, que essas pessoas hoje possam experimentar a paz que excede entendimento. Que essas pessoas hoje que te aceitaram como Senhor e Salvador, elas possam ser totalmente preenchidas por Ti, que és o príncipe da paz. E por favor, sopre paz sobre a vida de cada uma delas. Sopre paz. Senhor Jesus, eu venho te pedir no nome de Jesus, nos ajuda como igreja a cuidar desse povo. Nos ajuda como igreja, Senhor, a integrar esse povo no Teu Evangelho. E que
que eles possam experimentar, como diz a sua palavra, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Nós te pedimos, príncipe da paz, nós queremos experimentar essa paz que excede entendimento. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. A gente vai terminar agora o culto, mas antes de terminar a gente vai cantar uma canção para sair. Eu queria fazer um apelo a você para a nossa igreja. Se existe alguém que você literalmente precisa sofrer o ônus da causa, para perdoar, para gerar paz, para ser promotor de paz, para ser conhecido como promotor de paz. Se existe alguma situação na sua vida, é o momento da nossa igreja agora. Você fique de pé no seu lugar, se colocando diante do Senhor, dizendo: eu sou e eu quero ser um promotor de paz. Eu quero ser um promotor de paz. Eu quero ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu quero gerar paz para onde eu for. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos terminar essa oração. Nós vamos terminar esse culto, mas nós vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nós como igreja estamos aqui, nos colocando diante de Ti. Nós te pedimos, Senhor, que dos nossos passos só tenham marcas deixadas pelo Cristo ressurreto, o príncipe da paz. Nos ajuda a mirar nas Suas pegadas, Deus. Nos ajuda a mirar nas Suas pegadas, Senhor. Nós queremos te honrar através de sermos agentes de paz para esse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que onde há ódio haja perdão, que onde haja desamor haja amor. Vem, Senhor, e gere alianças contigo e com o próximo. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir: perdoa minha irmã. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. E que o Deus de toda a reconciliação, e que o Espírito da consolação, e que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, as consolações do Filho estejam conosco. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que nós hastemos a bandeira da paz. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos faça filhos, porque promovemos paz, somos pacificadores. E que o Senhor nos dê a paz, porque a paz já está em nós e levamos de nós para os outros. Que a Ti seja a honra, a glória, e que o sofrimento e o dano seja fruto da Sua justiça, que é reconciliada em Cristo e não na nossa pessoa como justiceiros. A Ti seja o domínio, o poder e o louvor para todos sempre, no nome de Jesus. Amém, amém. Ótima semana, querido.